Olá! Nesse programa sempre a gente tem apresentado a lei de Deus como eterna. Mas a Bíblia apresenta alguns versos que realmente nos colocam em dúvida sobre a guarda da lei. Veja o que diz Romanos 10, o verso 14. Ou melhor, o versinho 4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Esse texto nos mostra que, a partir de Jesus, a lei chegou ao fim, mas a gente apresenta ela como eterna. A Bíblia apresenta como eterna. Como entender textos como esse? Será que aqui Jesus estava querendo dizer que realmente com ele encerrou a guarda dos mandamentos? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. É gostoso de falarmos isso, que nós conectamos com o mundo, porque, de fato, nós estamos ao vivo falando para a Rede de Rádios Novo Tempo, Rede de Televisão Novo Tempo e pela internet, que tem chegado a lugares que a gente não consegue imaginar. Eu já queria começar o programa mandando um abraço para os nossos irmãos da Angola, que acompanham o nosso programa. Os nossos amigos e irmãos da igreja lá em São Tomé e Príncipe, que também estão conectados com a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós estamos começando o ano, um ano novo aí cheio de ideias, cheios de promessas, cheios de futuros para a nossa vida. E também eu não poderia deixar de agradecer a você que participa com a gente. Durante o ano de 2012 você participou. Tenho certeza que Deus chegou até você através da palavra dele, através do programa Na Mira da Verdade, através da TV Novo Tempo. E eu tenho certeza que este ano o programa Na Mira da Verdade também vai alcançar milhões de corações, não é isso? Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você acompanhar a nossa programação. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros, começando o ano. Como é que estão as coisas aí, tudo bem? Graças a Deus, amigo. Tenho a certeza de que Deus vai continuar nos dando muitas bênçãos no ano de 2013, assim como 2012. E o cristão tem que crer nisso, né? Porque as bênçãos dependem mais de Deus do que de nós. Então vamos olhar para Cristo e com certeza nossas vitórias serão garantidas. Com certeza, professor. Bom, mas a gente já começa o ano, já começa o programa falando sobre o assunto da lei, né, professor? A gente tem apresentado aqui no nosso programa a lei como sendo eterna. E a palavra de Deus nos fala isso em vários textos. Porém, existem alguns textos, professor, que realmente parece que colocar em dúvida. Por exemplo, é o caso desse texto de Romanos 10, verso 4, porque aqui na minha Bíblia diz o seguinte: porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem é que são aceitos por Deus, ou seja, os que creem em Jesus. A lei, ou que creem que a lei chegou ao fim, não sei. Qual que é a compreensão desse texto aqui? O que a Bíblia está querendo dizer? Romanos 10, verso 4, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Antes de analisarmos esse texto, é importante esclarecermos para o nosso querido telespectador, ouvinte, internauta, que a salvação nunca foi e nunca será pelas obras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento percebemos que a salvação do ser humano é um dom, é um presente de Deus. Eu queria lhe mostrar isso. Por exemplo, no Salmo capítulo 27, verso 1, você vê uma revelação muito importante. Alguns irmãos sinceros compreendem que no Antigo Testamento era a era ou dispensação da lei e que no Novo Testamento é a era ou a dispensação da graça. Só que essa teologia é antibíblica, porque quando você vai ao Antigo Testamento, você percebe em muitos textos que a salvação sempre foi pela graça, até mesmo nos dias do Antigo Testamento. No Salmo 27:1, Davi fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele não fala a lei é a minha salvação.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Então você percebe aqui que Davi, mesmo tendo exaltado a lei de Deus, por exemplo, no Salmo 119, ele diz que o meio de salvação é unicamente Deus. O Novo Testamento, ele amplia o conceito dizendo que o Deus que salva, além de Deus Pai e do Espírito Santo, é Jesus Cristo, porque Cristo faz parte da divindade. Ele é o nosso Salvador. E aí você vai, por exemplo, para Atos capítulo 4, verso 12, e o texto diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Perceba que o texto é claro em dizer que a salvação não é por meio de obras, mas é por meio de Deus, é por meio de Jesus Cristo. Entretanto, isso não significa que a lei de Deus não tem valor algum na vida do cristão. Em Efésios 2, 8 e 9, é dito que somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas no versículo 10, há uma revelação importante. Ali é dito o seguinte: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versos 7 e 8, é mencionado que os cristãos devem ser praticantes de boas obras. E isso não como meio de salvação, mas como resultado de um coração transformado. Porque em Hebreus 8:10 diz que a lei de Deus, através do Espírito Santo, ela é impressa, escrita no nosso coração e na nossa mente. Tendo em mente agora uma compreensão correta da teologia da lei, nós podemos entender Romanos 10, verso 4. Romanos 10, verso 4, para ser compreendido, precisamos ir ao original grego para entendermos o significado daquela palavrinha fim, quando fala que o fim da lei é Cristo. O fim pode ser algo que realmente chegou ao seu final, ou pode expressar a ideia de finalidade, de objetivo. Há aqui um material interessante que eu queria lhe mostrar que vai lhe ajudar a perceber o significado essencial de Romanos 10, 4. Nós temos um livro aqui, ele se encontra aqui, ó. Isso aqui é o Novo Testamento Judaico, foi produzido por David H. Stern e foi editado pela editora Vida, não é? Que é uma editora evangélica muito bem conceituada. Este autor, um judeu convertido ao cristianismo, não é? E Romanos 10, 4, na tradução do texto, ele apresenta o texto bem como está no original. E aí eu vou mostrar para você o que Paulo quis dizer em Romanos 10, 4. Em Romanos 10, 4 é dito assim: porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Veja, a palavra fim aqui no original tem o sentido de objetivo, alvo. E, portanto, Paulo em Romanos 10 está dizendo o seguinte: o objetivo da Torá são os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O objetivo da Torá é mostrar ao Messias, a mostrar a Cristo como centro da experiência religiosa de cada pessoa. Então, longe de o texto estar abolindo a lei, o texto está mostrando que a lei, a Torá, os escritos de Moisés, tem uma função muito bonita de mostrar a Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tanto que em Lucas 24, 27 e 44, percebemos que Cristo, para explicar sobre a sua função, sobre a sua missão, ele utiliza o Antigo Testamento, incluindo os escritos de Moisés. E outra razão que nos leva a não crermos que Paulo estivesse abolindo a lei em Romanos 10, 4, além desta análise do texto no original, é o que o próprio Paulo falou, por exemplo, em Romanos 3, 31. E com isso nós encerramos a explicação a esta pergunta do nosso internauta. Romanos 3, 31, Paulo, depois de falar da graça de Deus, diz o seguinte: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Paulo, queridos, nunca foi contra a lei de Deus. Ele era contra
o colocar a lei de Deus no seu lugar errado. Colocar a lei como um meio de salvação, ao invés de ser o resultado da atuação do Espírito Santo para nos colocar a cada dia mais em harmonia com os princípios de Deus. Então, longe de abolir a lei, Romanos 10,4 está reforçando a importância da palavra de Deus e dos 10 mandamentos contidos nesta palavra. Muito bem, professor. Mais um texto aí que é desvendado, apresentando a veracidade da lei de Deus como sendo eterna. Exatamente, amigo. É isso aí. Muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Mas tem uma outra forma que você também pode participar do nosso programa. Mas para isso, você tem que começar a nos seguir. É através do Twitter. Se você ainda não está seguindo o programa Na Mira da Verdade pelo Twitter, acesse lá twitter.com/Na Mira da Verdade e passe a seguir a gente e mande as suas perguntas, como essa que eu vou fazer aqui agora. Professor Leandro Quadros. Pois não, meu amigo. Olha, quem mandou essa pergunta aqui, o pessoal está participando muito com a gente. Opa. Eu queria colocar essa pergunta na mira da verdade. Ele diz o seguinte: gostaria de saber em qual parte da Bíblia diz que Maria Madalena era prostituta. Me diga uma coisa, professor, aquela prostituta que Jesus livrou do apedrejamento ali era Maria Madalena? Ou não? Existe uma outra Maria aí? Como que a gente pode saber? Pois olha, alguns estudiosos da Bíblia, ao lerem João capítulo 8, não é? Eles identificam a mulher prostituta com Maria Madalena, mas não temos realmente base bíblica para fazermos tal identificação, não é? A Bíblia menciona várias Marias, então tem Maria Madalena, tem Maria, mãe de Jesus, tem essa outra pessoa aqui, tem a irmã de Lázaro, não é? Agora não temos, porque o texto de João 8 simplesmente menciona o seguinte, ó, menciona o termo mulher, para esta mulher prostituta que foi pega em um flagrante adultério e que os fariseus queriam apedrejá-la e Cristo salvou-a daquele apedrejamento. Mas realmente o texto não identifica e, apesar de alguns autores identificarem Maria Madalena como sendo a prostituta de João capítulo 8, nós não deveríamos fazer essa identificação porque nós não temos base bíblica para isso. Muito bem, professor. Olha, tem uma pergunta que chegou pelo nosso blog aqui, que ela é, assim, interessante. Nós temos que contextualizar aí na sua resposta o nosso telespectador. Eu vou fazer a pergunta aqui e você vai ter que responder aí, de acordo com a palavra de Deus, está na mira agora, meu amigo. Vamos lá. Olha só, quem mandou essa pergunta vem lá de São João da Ponta, no Pará, e diz o seguinte: por que a profecia de Miller diz que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo e em Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote? Dia de expiação não foi quando Cristo morreu na cruz? E não era nesse dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para interceder pelo pecado do povo? Por que Jesus morreu há 2000 anos atrás e entrou no lugar santíssimo só em 1844? Como que a gente pode responder esse questionamento aí? E essa questão de Miller, como é que a gente pode contextualizar o nosso telespectador aí para saber quem foi Miller, o que ele disse e como é que a gente pode provar essa questão do santuário celestial, meu amigo? Ótimo, foi muito interessante essa pergunta. Veja bem, amigo telespectador e internauta, Guilherme Miller foi um pregador batista que ali no século XIX, nos Estados Unidos da América, não é? Na Nova Inglaterra ali, ele começou a pregar sobre a volta de Cristo com muita ênfase. E Miller, ao contrário do que dizem alguns desinformados dizem que Miller marcou a data de 22 de outubro de 1844 para a volta de Cristo. Mas é muita gente desinformada que afirma isso, porque Miller ele marcou um período, que foi no período do ano de 1843. Então, Miller fez um estudo das profecias de Daniel, especialmente de Daniel 8,14, que menciona ali uma profecia de tempo longa, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. Ali é dito o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado.
Miller analisou aquilo e compreendeu que, através de cálculos proféticos, que Cristo voltaria por volta de 1843. Cristo não voltou, e aí o que aconteceu? Samuel Snow, um companheiro de Miller, não é, companheiro na fé, ele refez os cálculos e, com base no calendário judeu caraíta, ele concluiu que o dia da expiação, em Levítico 16, ocorreria em 22 de outubro de 1844. Então, Samuel Snow compreendeu que 22 de outubro de 1844 seria o momento em que Cristo voltaria. Entretanto, Cristo não voltou e houve um grande desapontamento para aqueles cristãos. Surgiram vários grupos depois daquele grande desapontamento. Aquele desapontamento envolvia pessoas da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, católicos, protestantes dos mais variados credos. Muitos voltaram para suas igrejas, outros se apostataram da fé, mas houve um terceiro grupo, inclusive com alguns metodistas, que decidiram compreender o que deu errado, para que a profecia de Daniel 8,14 não se cumprisse. Deste grupo surgiram os adventistas do sétimo dia. Ellen White, José Bates, não é? Tiago White, foram alguns dos cofundadores do adventismo. Miller continuou sendo batista a vida toda e Ellen White, Tiago White, José Bates e outros estudiosos começaram a compreender melhor a profecia. E aí compreenderam que, na verdade, em 1844, Cristo não iria voltar à Terra. Cristo iria começar uma outra fase do seu ministério no céu. Agora, como que nós podemos crer que Cristo começou a sua obra de juízo em 1844? Primeiramente, você precisa fazer um estudo de Daniel 8,14, Daniel capítulo 9, Levítico capítulo 16, e esse é um estudo muito amplo e complexo que nós não poderíamos fazer aqui no programa. Agora, uma observação eu posso fazer para você. Quando você lê Êxodo 25, 8 e 9, ali Deus pede para que Moisés faça um santuário no céu como modelo do celestial. No santuário terrestre haviam dois lugares, dois compartimentos, um lugar santo e um lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias para ministrar em favor do povo através do sacrifício do cordeirinho. Já no lugar santíssimo, ele entrava uma vez ao ano para limpar o santuário dos pecados do povo que haviam sido transferidos e que estavam registrados na cortina do santuário que separava os dois lugares. Estava na cortina porque o sangue do cordeirinho sacrificado era aspergido naquela cortina. De que maneira Cristo iria cumprir plenamente a profecia do santuário se ele, por ocasião da sua ida ao céu, ele ficou só no lugar santíssimo? Qual é a necessidade do lugar santo do santuário terrestre se Cristo não tem nada para fazer no lugar santo do santuário celestial? Não tem cabimento. É claro que Cristo não ficou trancafiado dentro do lugar santo do santuário até 1844. O Adventismo não ensina isso. Nós cremos que Cristo foi ao céu, inaugurou o santuário celestial. No lugar santo ele exerceu a sua obra de intercessão, de acordo com 1 Timóteo 2,5. E de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, a partir de 1844, ele começa agora também uma obra de juízo. Mas ele não ficou trancafiado em um compartimento do santuário. Porque em Daniel capítulo 7, verso 9, percebemos que o trono de Deus possui rodas, ou seja, Deus não é um ser estático. O trono de Deus pode um pouco estar no lugar santo do santuário, um pouco no Santíssimo, um pouco em outro canto do universo. Então nós não vemos nenhum problema em relação à doutrina do santuário pelo fato de Cristo não ficar trancafiado em um aspecto do santuário. Eu recomendo que você estude essa doutrina e até vou recomendar um livro para você. O título do livro é
O Sacerdócio Expiatório de Cristo. Esse livro pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. É um excelente livro para você entender a centralidade de Jesus em todo o plano de salvação. Muito bem, professor, muito bem. As perguntas não param de chegar, nós temos aqui tanto no blog como no nosso Twitter e também pelo SMS. Para você participar, basta você acessar aí o nosso blog novotempo.com/namira-da-verdade e mandar as suas perguntas. Ou então pelo Twitter, @namira-da-verdade, tá bom? Essa pergunta agora pelo nosso blog, quem mandou foi o Josué Júnior, ele é de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, e ele pergunta o seguinte: por que as outras denominações, exceto a adventista, não guardam o sábado? E quais os argumentos bíblicos que eles usam para não guardá-lo? Professor, a gente aqui sempre faz perguntas, ou as perguntas chegam aqui indagando por que nós guardamos o sábado. Agora a pergunta é ao contrário. Por que a maior parte das denominações religiosas guardam o domingo? E onde se fundamentam? A Bíblia apresenta o domingo como dia de guarda? Pois olha, por incrível que pareça, a melhor forma de mostrarmos que o mandamento do sábado é válido é estudando sobre o domingo na Bíblia. Sabia disso, Tito? Como assim, professor? Porque quando estudamos sobre o domingo na Bíblia, percebemos que em nenhuma das referências o domingo é um dia santo. Então, estudando sobre o domingo, percebemos que como a Bíblia fala quase nada do assunto, então percebemos que ele não é o dia de guarda mesmo. Mas então quer dizer que a Bíblia fala assim em alguns domingos aí? Olha, tem textos especiais, tem aproximadamente entre 7 e 8 textos. Apenas? Apenas, que falam no domingo e as pessoas têm que fazer um malabarismo interpretativo para poder encontrar santidade nesses textos. Por exemplo... Mas espera um pouquinho, professor. Então como é que surgiu a questão do domingo como dia de guarda? Olha, essa pergunta é interessante. Além de uma falsa interpretação de certos textos bíblicos que mencionam o primeiro dia da semana, a observância do domingo veio no decorrer da história, não é? Então, a tese do Dr. Samuel Bacchiocchi, em que ele faz uma análise da origem da observância do domingo, ele mostra que muito provavelmente a observância do domingo, a troca do dia de guarda, começou em Roma. Porque em Roma, de acordo com o Dr. Bacchiocchi, havia um número significativo de gentios, de não-judeus, convertidos ao judaísmo, e esses não-judeus observavam o domingo como o dia do sol, o dia do Deus Sol. Então começou ali em Roma, não é? A partir ali do século I, mas especialmente por questões também políticas e antijudaicas, o sábado foi sendo trocado pelo domingo. Por exemplo, os judeus haviam promovido 2 revoltas contra o Império Romano. E no ano 135 depois de Cristo, o imperador Adriano, ele decidiu tomar medidas antijudaicas para expulsar os judeus de Roma. E uma das medidas, não é, foi a mudança do dia de culto. Em seguida a isso, ocorreram concílios. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana foi formada, ocorreram concílios ali a partir do século III, que também oficializaram a guarda do domingo. E na esfera civil, o imperador Constantino, no ano 321 depois de Cristo, ele deu a primeira lei dominical, obrigando todas as pessoas a guardarem o domingo. Aquilo para ele mostrar a autoridade política dele, e não por ter base bíblica, né? Há outro aspecto também importante, é que os pais da igreja, alguns cristãos sinceros e que alguns deles que até seguiram de perto alguns discípulos de Cristo, eles mencionam o domingo como dia de guarda. Mas o detalhe é o seguinte, eles viveram num período em que a igreja estava em apostasia. E nós, protestantes ou católicos, jamais deveríamos fazer dos pais da igreja a nossa regra de fé e prática. Se a Bíblia fala que o dia de guarda é o sábado, não importa o que os pais da igreja digam, é sábado e não tem conversa. Por exemplo, você lê
em Isaías 58:13, que Deus não chama o domingo de meu santo dia. Isaías 58:13. Diz assim, ó Tito: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, Deus está dizendo que o santo dia dele é o sábado. E quando vamos para o Novo Testamento, nossa, aí também é muito claro. Em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, Cristo diz o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Você não vê na Bíblia Deus dizendo que Ele é o Senhor do domingo, e nem Jesus. Você vê na Bíblia Deus, Pai e Jesus dizendo que eles são senhores do sábado. Porque o sábado é o dia especial, querido amigo, querida amiga, que nos lembra que Deus é o Criador deste planeta. E existem, logicamente, textos bíblicos distorcidos para tentar provar a observância do domingo. Entre eles, eu vou mencionar apenas um, e aí eu vou indicar uma literatura para você. Um deles é João capítulo 20, verso 1. Então, além desses fatores históricos, não é? Tem esse texto aqui que diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Cristo ressuscitou no domingo, então pensam assim, o domingo se tornou o dia de guarda. E aí no verso 19, menciona uma reunião dos apóstolos no domingo. E aí diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, e aí pensam assim, bom, se eles se reuniram no domingo, então o domingo é o dia de guarda. Mas isso não tem cabimento pelo contexto. O próprio contexto explica o porquê de eles se reunirem no domingo. Estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Perceba que eles não estavam reunidos para guardar o domingo, amigo telespectador e ouvinte. Eles estavam reunidos no domingo porque pouco tempo ali na sexta-feira Cristo havia morrido, no domingo eles estavam loucos de medo dos judeus e estavam ali todos juntos. Nada de guarda do domingo. Por isso eu gostaria de lhe indicar uma literatura para você estudar esse assunto corretamente e não ser enganado quanto ao dia de guarda. Eu vou pegar aqui rapidamente um livro. Na minha biblioteca temos 2 livros, na verdade. Tem esse aqui e tem esse segundo aqui. Eu gostaria de lhe recomendar a leitura deste livro aqui, ó. O Sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? Esse livro é do Dr. Alberto Tim e ele mostra a doutrina bíblica do sábado na Bíblia e ele explica aqui, ó, princípios de interpretação bíblica, origem do sábado, o sábado no Antigo Testamento, o sábado no período intertestamentário, o sábado no Novo Testamento, mudança do sábado para o domingo, o significado do sábado, a observância do sábado. Aqui mostra aspectos históricos interessantíssimos e esse livro você pode adquirir com a mesma editora deste livro aqui, ó. Crenças Populares, Samuel Bacchiocchi. Aqui há um capítulo em que ele mostra toda a origem histórica e as interpretações erradas que as pessoas fazem da Bíblia para apoiar a observância do domingo. Aqui, ó, a santidade do domingo. Da página 187 a 225. São 2 livros interessantíssimos que você pode adquirir para estudar essa e outras questões. Você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. Literatura de ótima qualidade para você compreender o que a Bíblia realmente diz, ao invés de se firmar no que diz o ser humano. Muito bem, professor. Bom, não sai daí não, nós temos que ir para um intervalo. Aproveite o intervalo e manda suas perguntas. A gente volta já já.
Já estamos de volta e as suas perguntas não param de chegar. Obrigado pela sua participação, obrigado por você fazer o programa acontecer através das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Você pode mandar as suas perguntas para a gente através do Torpedo SMS e também através do nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. E você também tem uma outra oportunidade de mandar as suas perguntas, as suas questões, através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Você entra lá, twitter.com/Na Mira da Verdade, passe a seguir o programa e você pode mandar as suas perguntas para a gente aqui, tá bom? Olha só, professor, uma pergunta que chegou pelo nosso Twitter aqui, muito interessante. Vamos, meu irmão. E ele está dizendo o seguinte, eu não vou nem citar o nome dele, ele fala: eu sou homossexual, mas me converti. Não saio com mulheres porque não sinto atração, mas também não me relaciono com homens. Estou pecando por isso? Olha aí, professor, é um testemunho interessante. E como é que a gente pode dar orientações para uma pessoa que é homossexual, mas que decidiu seguir a Jesus? Pois olha bem, meu amigo, você é uma pessoa muito lutadora. E Deus, Ele olha com muito carinho para você. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo menciona o tipo de comportamento dos coríntios antes da conversão. E em seguida ele mostra que entre esses comportamentos estava a prática da homossexualidade. E ele dá esperança para essas pessoas. Eu queria que você também tivesse essa esperança. Então, mencionando pessoas que não herdariam o reino dos céus, ele menciona assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então aqui menciona um grupo de pessoas que, se permanecer na prática desses pecados, Deus não vai poder levá-las para o céu. Só que Paulo dá uma esperança. No verso 11 diz assim, ó: assim foram alguns de vocês, ou seja, vocês foram alcoólatras, homossexuais, idólatras, adúlteros, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Cristo perdoa você, Cristo purifica você, Cristo santifica você e Cristo lhe prepara para a vida eterna. Continue lutando para viver dentro dos padrões de sexualidade estabelecidos por Deus em Gênesis 2, 22 e 24. Deus vai continuar abençoando a sua vida, lhe fazendo feliz e respeitando, acima de tudo, as suas escolhas, não é? Ao lado dele. Deus te abençoe. Tenha paz de espírito, porque o amor de Deus por cada um de nós é maior que os nossos pecados. Muito bem, professor, muito bem. Continue participando do nosso programa, mandando as suas dúvidas pelo nosso Twitter. Nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Passe a seguir a gente lá e mande suas perguntas para a gente. E também pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Pelo SMS, chegou uma perguntinha aqui. Quem mandou essa pergunta, não fala o nome, é o seguinte: olha a pergunta que chegou, professor. Essas são aquelas perguntas clássicas que sempre acontecem e aparecem aqui no Na Mira da Verdade, mas a gente não pode deixar de atendê-las. Claro. A pergunta é a seguinte: que povos foram aqueles ou esses que Caim constituíram, uma vez que a família, uma vez que Adão, Eva e Caim eram os únicos pós o pecado? Que família é essa que Caim constituiu logo depois do pecado, logo depois que ele matou seu irmão e fugiu para um campo, e lá ele constituiu família? Mas que família é essa se só existia Adão e Eva, professor? Sabe que essa pergunta ela é tão frequente que eu elaborei uma resposta para essa pergunta no volume 2 do livro Na Mira da Verdade, que o nosso telespectador, internauta e ouvinte pode conhecer ali no blog do Na Mira da Verdade. Né? Então vai ter uma resposta sobre isso, mas vamos lhe ajudar a entender agora. Gênesis 5, versículo 4 vai lhe fornecer a resposta, querido amigo. O texto diz assim, Gênesis 5, versículo 4. Depois que gerou Sete, esse era o nome de um dos filhos de Adão,
Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Perceba que Adão não teve como filhos apenas Caim, Abel e Sete. Ele teve outros filhos e filhas. E por isso, podemos saber pela palavra de Deus que Caim se casou com uma irmã ou até mesmo com uma sobrinha. Naquela época, isso não era considerado incesto, porque a lei contra o incesto passou a existir bem depois, alguns milênios depois, ali quando Deus, em Levítico 18, dá a proibição, né, de relações entre parentes. Mas no início, quando a genética humana não era ainda toda corrompida pelo pecado e quando havia necessidade de multiplicar a humanidade na Terra, realmente existiram casamentos entre parentes, entre irmãos. Muito bem, professor. Ainda pelo torpedinho, essa pergunta aqui, vamos botar ela na mira. Olha só. Por que vocês discriminam outras denominações por não guardar os sábados, se o próprio Jesus trabalhou no sábado? Professor, por que essa discriminação? E Jesus, de fato, trabalhou no sábado, professor? Veja bem, querido amigo, em nenhum momento a TV Novo Tempo discrimina qualquer pessoa por causa do seu credo religioso. Aqui, no Na Mira da Verdade, nós temos a convicção de que mesmo todos nós não tendo a mesma fé que os nossos telespectadores, por sermos feitos pelo mesmo Deus, somos irmãos. Aqui, Tito e eu, sem nenhum fingimento, e Deus o sabe, se for mentira que Deus nos castigue por isso, nós chamamos evangélicos de irmãos, espíritas de irmãos, católicos de irmãos, maçons, não importa, porque todos somos filhos do mesmo Deus, mesmo que não tenhamos a mesma fé. Então, nós não discriminamos ninguém, pelo contrário. Se você, por exemplo, ler a literatura adventista, você vai perceber coisas importantes, que a Igreja Adventista, de maneira oficial, não considera só os adventistas filhos de Deus. Eu até vou achar um desses livros aqui para lhe mostrar. Há muita desinformação na literatura brasileira a respeito desse assunto. Eu recomendo que você leia aquilo que realmente vem direto da fonte. Então, por exemplo, tem um livro aqui, ó. Este livro aqui. Questões sobre doutrina. Este livro foi o resultado de entrevistas de 2 eruditos evangélicos para tentar entender o adventismo. Dr. Walter Martin, ele entrevistou líderes adventistas nos Estados Unidos, ali pela década de 50, e o resultado dessas entrevistas foi este livro. E interessante que o Dr. Walter Martin, ele inclusive deixou de crer que o adventismo era uma seita depois de ele compreender plenamente o adventismo. E neste livro aqui, várias questões sobre o adventismo são apresentadas numa linguagem que o público evangélico, que o público protestante, até mesmo católico, possa compreender a doutrina adventista. E neste livro aqui tem uma parte interessante que mostra como que os adventistas compreendem as demais religiões. Olha aqui, ó. Olha que interessante nessa parte aqui do livro, ó. Eu até vou abrir na página Os Adventistas e o Programa das Missões Mundiais, página 425. Veja, isso aqui é uma fonte oficial da Igreja Adventista, publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira. Para você perceber que muita coisa que falam do adventismo é coisa de gente desinformada e às vezes até de gente de má fé, que não estuda sobre o assunto e propaga lendas por aí. Então, por exemplo, aqui na página 425, eu vou ler essa página, vou mostrar até na câmera um pouquinho, para você perceber qual é o posicionamento do adventismo. Olha aqui, ó. No desejo de evitar ocasião de mal-entendidos ou atritos na questão do relacionamento com a obra de outras sociedades missionárias, expomos a seguinte declaração
de princípios como guia aos nossos obreiros em campos missionários em seu contato com outras organizações religiosas. Agora eu vou ler aqui o que a Igreja Adventista de forma oficial diz. Primeiro, reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em autoestima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Onde quer que a persecução do trabalho evangélico nos ponha em contato com outras sociedades e sua obra, o espírito de cortesia cristã, franqueza e correção deve, em todas as ocasiões, governar o trato dos problemas missionários. Reconhecemos que a essência da verdadeira religião é basear-se ela na consciência e convicção. E aqui seguem vários itens, vai até o item 8. Então perceba, reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização todas as corporações que exaltam a Cristo. Então dizer que os adventistas são preconceituosos e menosprezam outras igrejas por não guardar o sábado, meu amigo, isso não condiz com a posição oficial da igreja neste livro, que você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Agora, nós cremos que temos uma missão especial. Nós não somos os únicos filhos de Deus. Agora, nós cremos que temos uma missão especial. E esta missão está em Apocalipse 14, 12. E esta missão é nós mostrarmos aos nossos irmãos de outras igrejas que, além de ter fé em Jesus, é importante permitirmos que Jesus escreva seus mandamentos no nosso coração. E entre esses mandamentos está o sábado. E aí eu queria ler para você o que está em Apocalipse 14, 12, que aqui está a essência da missão do Adventismo. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Longe de sermos proselitistas, nós queremos ensinar aos nossos irmãos de outras denominações que, além da fé em Jesus, o cristão tem que ter uma vida de obediência unicamente pela graça de Deus. E por querer que nossos irmãos desfrutem de um relacionamento cada vez mais pleno com Deus, mostramos a doutrina bíblica do sábado, que longe de ser uma doutrina legalista, é uma doutrina de graça, que nos mostra que Jesus Cristo quer ficar conosco por mais tempo. E para finalizar, levemos em conta que o tipo de trabalho que Cristo realizou aos sábados não foi o trabalho secular. Cristo era carpinteiro, mas em Lucas 4,16 percebemos que no sábado ele não estava na carpintaria trabalhando. Ele estava na sinagoga adorando a Deus. E o trabalho que ele realizava não era o ganha-pão, era o trabalho de evangelização, que deve ser feito em todos os dias da semana. Muito bem, professor, muito bem. Bom, a próxima pergunta que eu tenho aqui, chegou pelo nosso blog, ela é o seguinte, quem mandou foi o Cláudio, ele é de Caruaru, Pernambuco, e ele diz o seguinte: a minha dúvida é, segundo Gênesis 1, 3 a 5, diz a luz foi feita no primeiro dia, mas lá no verso 14 até o 19, fala que de uma outra luz criada no quarto dia. Que luz é essa? Afinal, a luz foi criada no primeiro ou no quarto dia? Vamos ler aqui para a gente contextualizar o nosso telespectador, professor. Amigo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então aqui ele está falando de uma luz. Agora, Isso. lá no verso 14, professor, no verso 14 diz o seguinte: então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu o que havia feito, era bom. Bom, aqui dá a entender o seguinte: no quarto dia Deus criou os astros que nós vemos aí, o céu, ou melhor, o sol, a lua, as estrelas. Agora,
Que luz é essa do primeiro dia, então, professor? Como que a gente pode entender esses textos aí de Gênesis capítulo 1? Foi muito bom, amigo Tito, você ter lido esses textos, porque ficou bem claro na nossa mente, não é? Que houve uma luz no primeiro dia da criação e aqui mencionam-se os luzeiros, o sol e a lua e as estrelas no quarto dia da criação, não é? Agora, olha que interessante, existem algumas explicações para esse texto. Nós não podemos bater o martelo em cima de uma delas porque a Bíblia não nos diz diretamente. Então, a primeira explicação é o seguinte: essa luz do primeiro dia, ela pode ter sido uma luz do próprio Deus, porque Deus é um ser glorioso. E ali em 1 João 5 até é dito, né, que Deus é luz, Deus é um ser bondoso, é um ser de luz e nele não há treva alguma. Então, essa luz pode ter vindo, pode ter emanado do próprio Deus para iluminar o planeta escuro a fim de ele criar. Agora, há uma outra observação também de alguns teólogos e cientistas criacionistas, que o verbo fazer, aqui no versículo 16 do capítulo 1, quando fala que Deus fez os dois grandes luminares, essa palavra no hebraico, ela também significa não criar naquele dia, mas fazer aparecer. Então, o que isso significa? Que Deus, ao invés de ter criado esses dois grandes astros no quarto dia, muito provavelmente ele chamou-os à existência para que aparecessem de maneira mais clara, diríamos assim, aqui no nosso planeta, nesse sistema solar. E assim, a luz do primeiro dia poderia ter vindo já do Sol, que estava numa posição muito mais distante em relação ao planeta Terra, e depois, no quarto dia, Deus teria chamado o Sol à existência, diríamos assim, trazido para mais perto do planeta Terra, não é? Para iluminar e proporcionar aqui a vida no nosso planeta. Qualquer uma dessas explicações é razoável de acordo com o contexto bíblico e podemos aceitar qualquer uma delas. Só não podemos bater o martelo porque a Bíblia não é direta em relação a esse assunto. Muito bem, professor. Bom, aqui pelo nosso Twitter, muita gente conectada com a gente, mandando suas perguntas. E eu quero destacar uma aqui agora. Vou tirar essa pergunta aqui do nosso Twitter. Um abraço a você que está conectado com a gente, o Ricardo Sevilha, a Josi de Teresópolis, que é a pergunta dela que eu vou fazer agora. Deixa eu ver quem mais está aqui, a Amanda. Enfim, tem muita gente conectada com a gente aqui. Um abraço a esses nossos amigos. Pelo carinho de vocês. Abraço, né, professor? Para esse pessoal que sempre acompanha a gente aqui pelo Twitter. E a pergunta é a seguinte: com que base vocês afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel? Professor, nós já falamos aqui em outros programas que Jesus é o arcanjo Miguel. Agora, qual é a base bíblica para isso? Como é que a gente pode aqui apresentar para essa nossa amiga twitteira que a base bíblica para essa afirmação de que Jesus também é conhecido como o arcanjo Miguel? Veja bem, querido amiga, existe muita base bíblica para isso. Antes, eu gostaria de fazer um comentário breve com base em Apocalipse 12, 7 a 9, e aí eu vou lhe explicar alguns dos textos bíblicos que nos dão base para isso. Antes, uma observação. Existem alguns, eu não vou dizer nem pessoas desinformadas, mas algumas pessoas mal intencionadas que relacionam a crença adventista a respeito de Miguel com a crença dos nossos queridos irmãos e amigos testemunhas de Jeová. Por que eu digo isso? As testemunhas de Jeová, muitas pessoas sinceras que estudam a Bíblia, mas as testemunhas de Jeová têm uma crença errada e dizem que Cristo é Miguel para ensinar que Cristo é uma criatura. Já os adventistas é bem diferente. Os adventistas creem que Miguel é um nome honorífico, um nome de honra de Jesus, mas os adventistas, ao contrário das testemunhas de Jeová, os adventistas creem na plena divindade de Cristo. Então, tem alguns mal intencionados que relacionam adventismo e testemunha de Jeová para tentar dizer que o adventismo e as testemunhas de Jeová têm a mesma crença em relação a Jesus. Eu digo com todas as letras, isso é mentira. As testemunhas de Jeová têm uma crença definida de que Miguel é uma criatura. Os adventistas têm uma crença definida de que Miguel é um nome de honra do Criador.
Então, com isso esclarecido, você já pode jogar para escanteio essa literatura apologética de péssima qualidade que tenta colocar na doutrina adventista algo que não existe. Agora, por que o adventista crê que Miguel é um nome de honra do Deus Jesus? Por vários fatores bíblicos. Eu vou ler um desses textos bíblicos e aí nós vamos partir para outra questão se der tempo. Apocalipse 12, versículo 7 diz assim: Então houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui é mencionado neste capítulo uma luta entre Miguel e seus anjos e uma luta entre Satanás e seus anjos. Quando nós vamos para Mateus capítulo 4, percebemos que a luta entre Cristo é com Satanás. A luta entre o bem e o mal é entre Cristo e Satanás e não é entre duas criaturas. Quando você também analisa Daniel, você percebe que o livro de Daniel tem alguns blocos proféticos muito interessantes. O capítulo 2 apresenta Cristo como centro. O capítulo 7 apresenta Cristo como centro. E do capítulo 9 a 12 também é Cristo como centro. Só que no capítulo 12 é mencionado Miguel. Cristo é a pedra no capítulo 2, o Filho do Homem no capítulo 7, o príncipe do exército do Senhor no capítulo 8. E aí no capítulo 12, ao invés de ser Cristo o centro, é uma criatura, não tem cabimento. Para que o livro de Daniel tenha coerência nos 4 grandes blocos proféticos, Cristo é Miguel. E não são só os adventistas que creem assim, Matthew Henry, João Calvino, teólogos que acreditam na mesma coisa. Então, portanto, cremos que Miguel é um nome de honra de Cristo, que significa quem é igual a Deus. É um nome no qual Cristo desafia Satanás na sua pretensão de ser igual a Deus. E longe de rebaixar Cristo ao nível de criatura, Miguel é um nome de guerra de Cristo. E que não contradiz o fato de que Cristo é o autor da vida, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 15. Ok, professor. Muito bem, muito boa a sua explanação aí. E eu queria dizer para você que você pode ganhar um presente do programa Na Mira da Verdade. Se você quer ganhar um presente, é a revista Verdades para o Tempo do Fim, que você vê no nosso blog. Eu não tenho ela aqui agora para mostrar para você, mas acesse o nosso blog. Nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade, e lá você vai ver sim que tem uma revista gratuita que você pode receber na sua casa. É só você clicar lá, pedir essa revista, que é um curso bíblico, e eu tenho certeza que você vai ali aprender muitas coisas sobre a palavra de Deus e vai crescer no manuseio desse livro sagrado que é o nosso manual de sobrevivência, tá bom? Então, aproveite aí, passe lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e receba esse presente que nós oferecemos para você. Professor, nós chegamos ao final de mais um programa aí. Obrigado pelas respostas fantásticas que o senhor nos passou hoje através da Bíblia, viu, professor? Senhor, obrigado. Não, né? Você é um jovem garoto aí. Pois é, rapaz, aqui. Como diz no meu estado, eu sou um guri ainda. Né? Mas então a gente se encontra semana que vem, correto? Tá correto, meu amigo. Que Papai do Céu abençoe a você, Tito. Obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte internauta. Que neste novo ano você tenha as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que neste novo ano você passe mais tempo na mira da verdade da Bíblia. Passe mais tempo com Jesus. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E lembre-se, suas dúvidas, seus questionamentos aqui neste programa sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!